leve em conta o que você sente quando você atende uma paciente borderline, uma paciente histriônica. É aquilo que a gente estava falando, é um padrão difuso, ele tem que ter um consenso entre psiquiatras, e eu já tive... Você já ancora naquilo e você para de pensar nas outras possibilidades, então... Sintomas de relacionamento. Eu acho que esse é um tópico que a gente tem que trazer, que você já falou de como que é inadequado a gente ter a forma como a pessoa se comporta no relacionamento sendo critério de uma doença. Eu penso que é muito claro que, assim, você tem uma doença, ela vai acontecer com você dentro de uma sala sozinho. Se a pessoa tem bipolaridade, ela vai ficar agitada ou vai ficar deprimida sozinha. Se ela é esquizofrênica, ela vai ouvir voz ou delirar sozinha. Se para você fechar esse critério, você tem que interagir com outro, isso não poderia ser considerado um diagnóstico médico. Isso não era para ser considerado um diagnóstico médico, um diagnóstico social, um diagnóstico dinâmico, né? Eu acho que até é algo pra gente pensar o que é aceitado socialmente, o que não é. Eu acho que tá mais nesse critério. E aí até quem vai fazer o diagnóstico acaba entrando nesse lugar de o que é aceitado socialmente nessa cultura e o que não é. Entra muito aquele conceito da transferência, né? Como que o paciente se sente em relação ao profissional e como que o profissional se sente em relação ao paciente. Então, a gente usa meio que como se essa nossa intuição fosse um sensor-aranha da pessoa. Tipo, eu tenho essa coisa quando eu atendo borderline. Isso realmente, isso é algo que é ensinado como uma referência para você diagnosticar a personalidade. Leve em conta o que você sente quando você atende uma paciente borderline, uma paciente histriônica. Você leve isso em conta porque isso é um dado para você detectar. E aí você eu senti que tem uma coisa de borderline ali. É uma linguagem meio... bem sensor-aranha mesmo, porque não tem nenhuma lógica. Nenhuma. E é aquilo que a gente estava falando, é um padrão difuso. Ele tem que ter um consenso entre psiquiatras, e eu já te deixo sob controle de determinado estímulo. Se a pessoa fizer tal coisa, provavelmente ela é border. Então, já me deixa numa coisa antecipada. Se eu ver algo naquela pessoa que minimamente indica aquilo que foi me ensinado, eu vou detectar aquilo como border. E o problema é que eu começo a tratar aquela pessoa como border. E aí eu paro de realmente olhar pra pessoa. Eu começo a ver um border na minha frente. Isso é o que eu mais vejo de problemático também. Isso tem até um termo que a gente... Na medicina, de forma geral, tem isso, que é uma ancoragem de diagnóstico. Você pega uma referência, tipo, idosinho com falta de memória, Alzheimer. Aí você já ancora naquilo e você para de pensar nas outras possibilidades. Então, pessoa se cortou, automutilação. Borderline. Coisa de border. Aí caiu no border, tá ferrada. Porque você acabou de dizer, você deu um diagnóstico que ele é condenatório se você parar para usar a lógica dele próprio. É um padrão difuso, permanente da personalidade. Então, na hora que a pessoa se cortou, porque ela teve uma crise de ansiedade dissociativa, um pensamento de suicídio, uma coisa... qualquer coisa. Um sofrimento e se cortou. Os profissionais já vão associar isso com border, e a partir do momento virou border, você entra dentro de um tubo pneumático, um labirinto do borderline, que ninguém quer mais te tratar direito, e aí você para de ter direito a ter outras coisas. Tudo que você fizer, tudo que você tiver, é border. É o seu border que tá causando, o seu border interno. E é isso, porque pra gente que é analista do comportamento, o ser border... Eu não faço algo porque eu sou border, é o próprio border que faz. Se desregular emocionalmente, eu não me desregulo porque eu sou border. Eu me desregulo porque faz parte da personalidade, uma coisa não tem relação causal. E aí isso não é separado também. Fica parecendo que, algo me possuiu lá do céu, foi virei border agora. E aí a partir disso eu vou me desregular emocionalmente, eu só vou responder à emoção justamente porque essa coisa me pegou chamada border. Acabou. É muito absurdo. Pois é, não tem muito sentido. Não. E aí...